Olá, seja bem-vindo a essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Hoje é a lição 37. Ainda está no livro Evolução em Dois Mundos, do autor Chico Xavier e Valdo Vieira, editado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. De tal forma, se alguém quiser comprar o livro, pode entrar na internet pela editora da Federação Espírita Brasileira e comprar o livro, Evolução em Dois Mundos. Então ele diz nesse capítulo assim, ainda está falando sobre as formas da célula. Ele diz, animalículos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiro na colmeia orgânica. Assume formas diferentes segundo a posição dos indivíduos ou a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. São cenócitos ou micro-organismo que pode viver livremente como autócito ou como parasitos, cicílio ou massa de células que se funde para execução de atividade particular, como, por exemplo, na musculatura cardíaca, na câmara epitelial, que compõe a parte externa da placenta, com ação histolística sobre a estrutura, organização materna, celular, anastomosadas, como se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos, células em grupos coloniais, com movimento perfeitamente coordenado, quais a que se mostram nos volvídeos das células com matriz intersticial que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea, e as células que podem diversificar-se constituindo elementos como na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. Olha, ele está chamando a atenção, eu estou nessa série chamando a atenção às informações de ciência que o André Luiz traz. Normalmente as informações de ciência que o André Luiz traz têm ligação com também a mensagem do Cristo, a mensagem evangélica do Cristo, a relação, porque a ciência também faz essa combinação muito, muito perfeita. Então ele está chamando a atenção, olha o que ele está dizendo cientificamente, ele está dizendo que as células, ele está dando uma informação imensa, que as células são como se fosse princípio inteligente rudimentar. Então as células é como se fosse um operário numa grande fábrica. O operário está obedecendo o comando desse princípio inteligente. Desse princípio inteligente é do espírito humano, no homem, a gente chama espírito, mas o princípio inteligente nos seres mais atrasados, que futuramente será o espírito. Esse espírito que com seu pensamento, às vezes simples ou complexo, às vezes ainda no determinismo que está sendo orientado, ou ele já no livre-arbítrio, ele está comandando as células, e as células estão trabalhando de formas matematicamente organizadas. É como se ela é uma célula para o fígado, uma célula para o globo ocular, é uma célula para o coração, cada uma vai fazendo a sua parte e sabe o que as outras precisam fazer, mas ela vai fazer a parte dela, é igual uma fábrica. Um trabalha na máquina, outro trabalha lá na estufa, outro trabalha falando líquido, outro trabalha encaixotando, cada um vai fazendo a sua parte, mas sabe o que todos vão fazer? Tem um comando geral, esse comando geral é o espírito. Ele está dando informação que as células é como se fosse princípio inteligente e rudimentar. Então, uma célula
Por isso que o André Luiz diz, num capítulo que nós já conversamos aí, que ele está estudando a estrutura mental da célula. O que ele está trazendo é uma informação que a ciência atual não aceita, mas ela tem que lembrar o seguinte, é uma hipótese que o André Luiz está trazendo para a sociedade científica futuramente discutir, só que ele não está trazendo como hipótese, ele está trazendo como uma teoria, porque ele está dizendo que esta é uma verdade. É uma verdade que o homem da ciência atual ainda não conhece. Não conhece porque ele estuda a célula ainda de uma forma aqui, numa visão eminentemente material. Ele ainda não é capaz de estudar a célula numa visão espiritual, porque a célula, como o corpo, vem do perispírito para o corpo. A célula também tem células do outro lado que agora vai vivenciar a experiência quando está aqui. Então as células vivenciam experiência aqui, experiência lá. Enquanto isso, esses princípios inteligentes rudimentares vão se organizando, aprendendo a ordem e a beleza, porque ela trabalha de uma forma organizada, perfeita, que é como se você dissesse hoje a inteligência artificial, é como se ele estivesse trabalhando já a inteligência, mas ainda debaixo do comando desse princípio inteligente superior. Olha, nós vamos ainda enveredar mais por esses estudos da célula. Eu estou pegando mais ainda células do corpo para depois outras veredas espirituais que o André Luiz vai trazer para nós. Então, até o próximo encontro. Deus guarde vocês e continue nessa série o cientista espiritual André Luiz.